De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula. E aí, vinha eu falando da importância de organizar, de ordenar os elementos dentro de um vetor. Se a gente for pensar em ordenar, organizar variáveis, os elementos dentro de variáveis, isso não teria a menor lógica. Eu teria que fazer uma comparação entre variáveis que podem ser de tipos diferentes. Mas o vetor não. O vetor ele sempre será do mesmo tipo, os elementos que estão ali dentro. Sempre dentro daquele vetor teremos o mesmo tipo. Então eu posso fazer uma comparação entre os elementos e com isso organizar. E aí a gente começa a perceber a importância de um vetor. Não somente porque as variáveis ficam soltas na memória, não, mas os vetores ficam um próximo do outro, mas sim pela questão de eu poder organizar internamente daquele mesmo vetor, ordenar. Imagine só o seguinte, quando falamos de um vetor de 10 posição, 8 posição, tranquilão, se ele está preenchido com números, você de encontrar um número qualquer. Eu falar assim, olha, tem um vetor com 10 números, visual, vocês olhando. Um vetor com 10 números, e esses 10 números já estão lá preenchidos, e eu quero que você encontre o número 33. É fácil, você olhou lá, já encontrou. Agora imagine só um vetor que ele tenha 10.000 índices, 10.000 espaços quadradinhos, e eu chegue para você e fale, eu quero que você encontre o número 38. E aí? Você encontrar o número 38, quero o número 155. Você achar o número 155, você vai sair olhando todos aqueles números para encontrar esse 155. Fica difícil. Agora eu quero que vocês pensem da seguinte forma, e se eu organizasse eles de ordem crescente? Vai lá do 1 até o número máximo. Era fácil de vocês encontrarem, vocês encontravam muito mais rápido esse número que eu pedi, correto? Certo. E agora, e se vocês fossem o computador, o processador? Porque é esse o trabalho que o processador tem, se está tudo desorganizado. Ele tem que sair olhando todo, sair buscando até esbarrar com aquele valor. Aí quando esbarra naquele valor, opa, achei o 155, está aqui. Diferente se eles estão ordenados. Se estiverem ordenados, ele sabe exatamente onde encontrar aquele número e aí entrega o elemento bem mais rápido. Então, daí a gente começa a compreender o porquê que ordenar vetores é tão importante assim para a computação dentro ali do nosso processador. Vamos voltar aqui e entender um pouco mais sobre essa ordenação. Lá na ordenação, eu falei agora há pouco, eu tinha esse vetor ali no top, tá ali, ó, começa com 38, 97, tá ele aí todo desorganizado. E aí, um modo mais simples que a gente vem, o algoritmo mais comum que a gente encontra para ordenar, ele faz o quê? A gente pega um valor qualquer, tipo, faz a pergunta desse primeiro, quantos elementos menores do que 38 existem no vetor? E sai comparando. 38 é menor do que é maior do que 97? Não, então o 97 não é menor. 19. O 19 é menor do que o 38? Sim, aí ele entra no meu vetor ali secundário, o meu vetor de cache. Aí eu pego o 19. 62 é menor do que 38? Não. O 23 é menor? Aí eu pego o 23 e coloco ali dentro. Então aí eu saio preenchendo ali, ó. Peguei ali o primeiro, 19. 62 é menor? Não. 23 é menor? Tá ali, ó, 23. 47 é menor? Não. 41 é menor? Não. 8 é menor? Sim, aí ele é menor. Aí o que acontece? Eu já passei por todo o vetor, então eu tenho aqui, ó. Eu coloco o 38 agora. Coloquei o 38. Aí o que eu faço? Depois eu saio fazendo a mesma coisa de 1 a 1. Eu vou perguntando, ó, depois de preencher com todo o restante aqui dos outros números que não foram abrangidos ali, digamos que eu vou colocar todo o restante. 97, o 19 já foi escolhido, 62, o 23 já foi colocado, 47 e 41. Ele está um pouco mais ordenado, não está? Tá. Aí eu faço de novo agora em um outro vetor a mesma busca. 19, quem é menor do que 19? Eu vou achar só o 8, aí eu coloco ele na frente, coloco depois o 19 e coloco todo o restante. Ao passar por esse processo ida, que seriam os nossos ifs, não é? A gente não utiliza o nosso se, o if, fazendo isso.
A cada passada dessa, eu vou ordenando o meu vetor. Chega no final, ele está todo organizado. E assim, eu consigo ordenar todas as posições do meu vetor. Esse daí é o modo mais comum. Existem outras estratégias? Existem. Existe a estratégia ali do ponto médio, do tal pivô, onde eu pego o meio do nosso vetor, e aí eu divido ele em duas metades, comparo a primeira metade com a segunda. Existem diversas estratégias. Essas estratégias, a gente não vai entrar aqui no pormenor para ver cada uma delas. Isso a gente vai ver lá na frente, quando vocês já estiverem bem habilidosos com o desenvolvimento, bem habilidosos com alguma linguagem de programação, e a gente vai vendo a parte de arquivos dentro do sistema operacional. Aí a gente vai rever um pouco sobre isso. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam que essa organização ela faz com que o nosso computador seja mais rápido. Ah, pois ela faz isso, professor? Existe isso dentro do nosso sistema operacional? Existe isso aí do modo real? Tá mentindo para a gente, professor? Será? Vocês já viram essa telinha? A desfragmentação de memória do nosso computador? Vocês já devem ter visto isso aqui lá na aula de arquitetura. Isso aqui é mostrado para vocês, esses programas que fazem isso, como esse daqui, o Disk Defrag. O próprio sistema Windows ele tem isso aqui, onde ele faz essa busca. Os pontinhos vermelhos são arquivos que estão ali fragmentados, ou seja, estão fora de ordem. Então ele sai organizando todos esses itens, colocando eles nos seus devidos lugares, organizando. Fazendo o quê? Fazendo com que a nossa máquina se torne mais rápido, porque os itens foram encontrados mais rápidos. É organizando a casa. Então, algoritmos de ordenação são coisas naturais, são coisas que são utilizadas muito mesmo a todo momento dentro das nossas máquinas. Olha só nesse caso aqui, esse vetor aqui, utilizando a comparação para ordenar. Esse aqui é um pequeno algoritmo para fazer a ordenação de números, aquele que a gente viu agora há pouco, dos números 38, 97, daquele vetor, mas eu organizando eles agora. Como é que eu faço a organização aqui? Eu faço justamente por aquela comparação que eu falei agora há pouco. Dentro do nosso for, eu faço vários ifs fazendo a comparação. A posição, o número 38, ele é maior do que o 97? Ele é maior do que o 19? Sai passando um a um, e assim eu vou preenchendo aqui justamente da linha 15 até a linha 21, eu saio preenchendo o meu segundo vetor. Tanto que eu tenho dois vetores ali, o nosso segundo vetor é justamente para fazer esse preenchimento. Chega no final, só o nosso último ali, onde após toda a troca, após toda essa mudança de ordem dos nossos elementos, eu mostro o nosso vetor ali com as novas posições. Vocês percebem que após a execução do nosso código, que é bem pequeno ali, 30 linhas, 31 linhas, ele organizou todos os elementos. Seria até bom depois vocês peguem esse mesmo código aqui, esse mesmo algoritmo, e faz eles uso aí na máquina de vocês, para vocês experimentarem, vocês verem que ele pode ser organizado. Além de uma coisa interessante, lá no comecinho eu já coloquei o vetor com aqueles números, aqueles elementos, do jeitinho que eu recebi. Mas eu poderia utilizar ali o recebimento através de números aleatórios, o recebimento de números do meu usuário? Pode também, eu só saio incrementando isso no nosso código. Vamos partir agora para a matriz, a gente já entende como funciona o nosso vetor, então vamos partir agora para a matriz. E nessa aula a gente quer compreender o que são os tais vetores de multidimensão, como são classificados e qual a sua principal função dentro de um código de computação. Realizar exemplos através de exercícios para uma maior compreensão do assunto. Então a gente vai entender agora o que seriam as tais matrizes ou vetores multidimensionais. Até agora, a gente estava fazendo o quê? Vimos as variáveis, e aí percebemos que se eu colocar uma variável coladinha com a outra, elas encadeadas, para aceitar estruturas encadeadas em ordem, organizadas, uma atrás da outra, em fila, então eu tenho um vetor. Mas o que acontece se eu for utilizar não somente em uma direção, mas em mais de uma direção,
em multidimensões, multidireções, se eu estiver utilizando isso, eu estou fazendo justamente o uso de uma estrutura que a gente chama de matriz. A gente não vai estudar hoje, não vamos ver isso ainda, os vetores multidimensionais em 3 eixos. Por enquanto, vamos ficar só em 2 eixos. Não é necessário ver agora os 3 eixos, por enquanto. A gente está iniciando a programação, mudar a programação, a gente não necessita disso. Professor, de 2 eixos, ele seria crescendo encadeado um na frente do outro. Em 2 eixos, eu teria um à frente do outro e abaixo, essa estrutura como um tabuleiro de damas. E em 3 eixos, como ele seria? Seria algo como um cubo. Não tem aquele cubo mágico? Aqueles quadradinhos do cubo mágico, os gominhos do cubo mágico, seria como aquilo. Eu tenho vários quadradinhos, todos desses, em 3 direções. Mas a gente não vai mexer com isso agora, isso aí é bem mais avançado. Vamos ficar só no entendimento do multidimensional. 2 dimensões. Mas saiba que aprender o vetor, eu já sei muito sobre matriz de 2 eixos. E se eu tenho as de 2 eixos, pode ter certeza que você sabe também mexer as de 3. A gente só não vai complicar aqui hoje. Mas antes, vou de forma bem rapidinha. Ontem a gente encerrou a nossa aula vendo algumas atividades. E aí eu passei as atividades, a gente vimos essas atividades, vimos esses códigos a funcionar, mas foi um jeito tão rápido ali que muitos pediram para a gente dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada rapidona aqui nas nossas atividades antes de a gente partir para a matriz. Primeira atividade, ele pediu uma coisa bem simples, foi bem demonstrada, que era a coisa de eu quero um programa que receba 5 valores inteiros e que armazene isso no vetor. Então a gente estava utilizando ainda o vetor. E aí eu quero que seja impresso isso. Tranquilo, tranquilo, era só um vetor que eu saía preenchendo. Então, primeira linha, bibliotecas naturais, bibliotecas básicas, a stdio e a stdlib. Linha 3, o nosso programa tem início, e eu vou utilizar aí somente uma variável, chamei de variável i, essa variável vai ser utilizada dentro do nosso for, para inicializar o nosso for, e o nosso vetor lista, que eu disse que eu queria um vetor com 5 espaços, de tamanho 5. Por quê? Porque eu pedi 5 valores inteiros. E aí vem o nosso for na linha 7, onde eu saio a cada passada, incrementando ali dentro do i, mais um valor, ou seja, uma posição do nosso vetor. Eu peço que a pessoa informe o número, a pessoa digita o número, e esse número cai na primeira posição do nosso vetor, e a cada passada esse vetor tem justamente o nosso i, essa nossa variável, como indicador, e aí ele sai puxando uma a uma aí, passando uma a uma. Hildo, ao invés de utilizar esse int i, eu poderia ter colocado lá no começo do nosso programa um define, eu poderia colocar um define i e dizer que era 5, poderia, eu estaria utilizando como constante. É também uma estratégia que pode ser utilizada. Vem depois das 5 passadas, eu preencher os 5 números, ele chega ali na finalização, onde eu entro no novo for, e aí a gente já vê que na linha 12 eu inicializei uma outra variável, a variável do tipo int maior. Ela recebeu a primeira posição, o primeiro número do nosso vetor, ali a posição 0, o nosso índice 0 na posição 1. E aí eu recebi o quê? Número 4, dentro dela tem o número 4. Quando eu chego ali na linha 14, no nosso for, ele sai refazendo todo o caminho do nosso vetor, mas agora comparando os números. O maior, o número que estava lá, o 4, ele é menor do que a posição da lista, a segunda posição, o índice 1, ou seja, 4, ele é menor do que 2? Não é, então ele passa direto. Então ele sai comparando um a um, como o nosso vetor lá, a nossa ordenação, um a um, até encontrar aquele que seja maior do que ele. Desse nosso exemplo aqui, a gente percebe que só a terceira inserção, o 7, é maior do que o primeiro 4. E aí ele vai ficar armazenado dentro da variável maior. E aí chega no final ali, na linha 18, ele printa mostrando que o número maior, o maior número encontrado, que está dentro dessa variável maior, foi o número 7. No segundo exemplo foi a calculadora.
Já fizemos a calculadora de duas operações e essa daqui é a calculadora de 4 operações. Desta vez utilizando o switch. Tem modos mais práticos, modos até mais bonitos do que fazer essa calculadora? Com certeza, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer até uma calculadora com menu e tudo mais conforme a gente vai passando as nossas aulas. Mas para início, vamos evoluir essa nossa calculadora passo a passo. Fizemos a de duas operações, vamos fazer agora a de 4 operações. Para a nossa calculadora de 4 operações, o que fazemos? Criamos ali na linha 4 duas variáveis, onde elas vão receber os dois valores, os dois números, e tenho ali também a nossa variável, caractere, que ela vai receber o operador, o mais, o asterisco para multiplicar, o barra para divisão, ela vai receber esses valores. Eu pergunto para a pessoa, peço para a pessoa digitar a continha. A gente já vê nessa calculadora, a gente já tem algumas pequenas falhas. Quais são, Rio? Se ali eu colocar 3 mais 3, todas unidas, ele vai ler aquilo como um só valor e vai dar erro. Então é necessário que haja o espaço. O interessante seria a contagem 1 a 1 aí. 3, aí digite agora o operador, digite agora o segundo número. Seria interessante quanto a isso. Outra falha que a gente vê aí é que ela só consegue fazer o cálculo, a operação com dois números. E se eu quiser fazer algo como 3 mais 3 mais 3, eu não vou conseguir. Eu vou ter que fazer de passo a passo. Então, nesse caso, essa nossa calculadora ainda não está evoluída a esse passo aí. A gente vai chegar a esse nível. Quem já tiver aí como desafio já pode começar a pensar e fazer tal coisa. Eu desafio vocês a fazer esse tipo de coisa. Vocês têm que sempre tentar fazer tais programas, comecem a fazer, pesquisem e o façam. Linha 8 vem o nosso switch. O nosso switch tem ali chamando a nossa variável do tipo caractere, que é o nosso operador que foi digitado. Ele digitou ali o mais. Então, neste caso, nesse nosso exemplo, ele caiu no primeiro case na linha 9. Comparou que o case era igual àquele símbolo, o mais, e aí ele vai printar em tela justamente a soma, o NaN1 mais o NaN2. Ele faz o processamento e entrega o resultado. No caso aqui, se por acaso eu tivesse digitado o operador, fosse ao invés de mais, fosse algo como a multiplicação, ele sairia fazendo a comparação no nosso case. O primeiro case é o mais, ele não vai encontrar, ele pula para a nossa linha 12, ele não encontra ali a multiplicação, o asterisco, ele salta novamente, vai ali para a linha 15. Na linha 15 ele encontra o asterisco e aí sim ele entraria. Lembrando que a cada caso eu tenho que colocar o break. Vamos lembrar disso. Se você não coloca o break, ele sai continuando a leitura ali. É o break que joga para fora do switch. É ele que encerra ali o switch naquele momento. E ao encerrar o switch, ele cai lá fora no nosso print, lá na linha 25. Lembrando que se eu colocasse qualquer coisa diferente do mais ali, se eu colocasse só 3 espaço e 3, não colocasse um operador, ele receberia o espaço, não ia comparar com nenhum dos casos e ia cair no default. Por isso a importância do default aí na linha 21, onde vai estar a informação de operador inválido. Então temos um programa agora que calcula uma média. Um programa que calcula uma média, a gente tem esse daí, e aí foi perguntado o que irá aparecer em tela. Será o que vai aparecer em tela aqui? É outro problema que vocês têm que ter, mesmo vocês têm que conseguir resolver. Sempre que vocês virem, eu tenho aqui um código já pronto, está em tela. Vocês conseguem entender um código? Escrever um código você precisa criar mesmo, mas você consegue olhar um código e entender o funcionamento dele? Isso é necessário também. Por quê? Por muitas vezes vocês vão entrar em alguma empresa, vão trabalhar como desenvolvedores e vocês não vão ser o primeiro desenvolvedor naquela empresa, o primeiro a estar ali naquela empresa. Já vai ter passado vários outros desenvolvedores. Então já existe código ali pronto. E aí você tem que entender o código já existente ali. O que acontece nesse código? Eu tenho ali bibliotecas inicializadas. Linha 3, eu tenho o início do nosso programa. Foi criado
3 variáveis do tipo FLUT, são pontos flutuantes, nota 1, nota 2 e média. A nota 1 ela já está inserindo já um valor, nota 2 já tem um outro valor, ou seja, 5.5, nota 1, e 8.5, nota 2. Média, vem um processamento aí, onde média, essa variável média, que é do tipo flutuante também, FLUT, ela recebe nota 1, valor de nota 1, ou seja, 5,5, mais 8,5. Ela vai receber esses dois valores, que vai dar aquela soma ali, vai dar o 14. Barra 2 dividido por 2, ou seja, média vai estar recebendo 7, o valor de 7. Linha 8, ele diz, para mostrar em tela, a média, ele mostra qual é a média, e depois ele vai entrar no if, ou seja, a primeira coisa que aparece na nossa tela vai ser média igual, e aí ele diz, igual o quê? O que vai estar aparecendo? Vai aparecer ali o valor que foi dada na média, essa soma das duas notas dividido por 2. Ou seja, ele vai mostrar ali 7. Tá, mas ele 7, ele tem ali 2.2. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai mostrar 7,00. Ele foi até 2 pontos depois da vírgula. Vamos lembrar isso. Vocês vão encontrar muitas questões que você vai encontrar ali, tem algo como média igual a 7. Aí você já marca como correto. Veja ali que tem porcentagem 2.2, que mostra que antes da vírgula deve aparecer até 2 numerais e depois da vírgula deverão aparecer 2 numerais, aí no caso o 00. É 7, esse 0 é bem aí, não precisava aparecer? Não precisava, mas eu obriguei. Entrou no if, ele pergunta, a média é maior ou igual a 7? Ela é maior ou igual a 7? Sim, ela é maior ou igual a 7. Então, se ela é maior ou igual a 7, porque ela deu 7, então vai aparecer em tela escrito isso aqui, ó. Opa. Vai aparecer o aprovado. Aprovado. Então vai aparecer desse jeitinho, média igual a 7,00, tracinho aprovado. Se por acaso acontecesse dessa soma aí dar menor do que 7, então ele iria para esse else na linha 11 e aí mostraria prova final. Seria média igual, ele mostraria qual foi a média aí dessa soma bem aí, 6,5, 5, e mostraria prova final. E além disso, ele vai saltar ali, ó, linha 14, ele salta também duas linhas, tem o barra N para saltar duas linhas, e ele vai pausar ali e mostrar algo. Então é isso aqui que tem que estar em tela, tem que estar sendo demonstrado em tela. Então é um dos pontos que a gente tem que sempre saber, a gente tem que entender isso. O que vai ser executado dentro de um programa. Gente, quando vocês tiverem, vocês vão fazer, e eu tenho certeza que vocês vão, vez e outra, participar de concursos por aí. Quando vocês estiverem fazendo concurso, não vai acontecer em momento algum de, em uma prova, tá dizendo, escreva o código, o algoritmo, para você escrever um algoritmo. Não vai ter. Vocês nunca vão encontrar uma questão como essa pedindo a escrita de um algoritmo. Nunca vão encontrar isso. O que vai acontecer é vocês vão encontrar parte do código ou um algoritmo completo e aí vai estar fazendo uma pergunta como essa. O que vai acontecer após a execução do programa? O que acontece se a variável tal recebesse tal valor? Ou seja, o que é perguntado normalmente em prova é qual é o final aí, após a execução, que acontece. O código foi mostrado, deu erro nesse código, na execução desse código. Qual seria a falha neste código? Aí ele estaria perguntando, na linha tal está faltando ponto e vírgula. Então é isso que vai acontecer. Jamais, em nenhuma prova vocês vão encontrar algo como quero um programa que faça isso, e aí você vai ter que escrever o código todo, lembrar a biblioteca tal, tem que colocar essa biblioteca. Nunca vão encontrar isso. Escrever um código completo, vocês encontram aqui na nossa aula, porque a gente está praticando a escrita do código para entender a linguagem. Mas em provas por aí, vocês não vão encontrar em momento algum pedindo para vocês completarem um código completo. Mas sim, vão pedir qual é o resultado, qual será o resultado da escrita desse código. Onde está o erro na escrita desse código? Deu uma falha, deu erro número tal. Qual seria a falha nesse código? Então, vocês vão encontrar isso. Então, esse código que eu mostrei aí,
pedindo só o que está na execução, é esse tipo de questão que vocês vão encontrar aí direto aí na vida de vocês. Bora para a próxima atividade. Outra que a gente já fez e agora em duas partes. A gente já fez a atividade da calculadora. Eu escolho uma calculadora, uma tabuada. Escolho uma tabuada, digo qual é a tabuada que a gente vai preencher e a gente monta essa tabuada. A gente já fez isso lá no nosso Portugal e agora vamos fazer na linguagem C. Só que aqui, usando as duas estratégias, eu quero utilizando o for e utilizando o while. Utilizando o for, ele deverá perguntar qual será a tabuada. Não é obrigado que seja sempre a tabuada de 5, mas qual a tabuada. Então, aí no caso aqui, se eu digitar o 5, vai aparecer essa tabuada aí, a de 5. Seja utilizando agora o for. Como é que ficou ela? Bem pequenininha. Isso até lá no Portugal ela ficou miudinha também, pequenininha. Bibliotecas iniciais para o nosso programa funcionar. Linha 3, o começo do nosso programa. Linha 4, o inicializar o nosso i, a nossa variável para o nosso laço, o nosso for. Vem também uma variável que vai receber o número da tabuada. Linha 5, eu peço para a pessoa digitar qual seria a tabuada que ele está querendo. Esse número cai dentro da variável número, lá no endereço, olha lá o ezinho comercial, no endereço da variável número. E aí vem, logo a seguir, na linha 7, eu até reafirmo, coloco ali versão com for, ou seja, essa é a versão utilizando o for. E aí vem o for na linha 8. Ele inicializa a nossa variável i e sai fazendo a contagem 1 a 1. Ele sai printando o número, que eu escolhi foi o 5, aquele momento ali que estamos passando, no caso, o nosso i, o primeiro é o número 1, porque na linha 8 o i aí foi inicializado com 1, não com 0. A gente não começa a tabuada com 5 vezes 0, mas sim 5 vezes 1. E aí ele vai somar ali no final. Eu tenho ali no finalzinho i multiplicado por número, que vai dar o resultado, que seria justamente o 5 vezes 1. E aí ele sai passando laço, passada a passada, nesse for, até chegar o número 10. Porque ali na condição é que o i seja menor ou igual a 10. Quando chegou no 10, paralisa, sai, e aí ele vai na linha 10, dando aquele salto ali de 3 linhas. Tem barra N 3 vezes ali, dando o salto. Desse jeito, a cada passada, a cada vez que eu executar o programa, eu posso decidir qual a tabuada que eu vou fazer. Se eu quiser agora fazer com while, para fazer essa mesma tabuada com while, a gente utiliza da seguinte forma. Tem o mesmo inicializar, a mesma biblioteca, a gente cria as mesmas variáveis int i, número, mas quando chegamos ali no while, era o for, a gente passa para o while, onde eu vou inicializar do lado de fora o nosso i com 1, porque as passadas do while ali, cada uma delas deverá começar pelo número 1, a primeira linha da tabuada, 5 vezes 1. E aí vem a mesma estratégia. A cada passada eu saio fazendo essa multiplicação. O número i, o valor que está dentro do i, a variável i, multiplicada pelo número, e assim escrevendo linha a linha. A gente sabe que o while e o for é bem próximo, são estruturas de laço, bem próximo. Então, mesma forma que conseguimos construir as duas. Sendo que na linha 12, foi escolhida a estratégia de i, recebe i mais 1, mas poderia ter colocado também o i mais mais. Uma forma ou outra estaria dando certo ali. Tivemos mais uma atividade onde faça um programa que receba 10 notas e mostre aquelas que estão maiores que a média. Então, agora é uma de comparação. Eu vou pedir que a pessoa digite 10 notas, eu vou recolher qual seria a média dessas 10 notas, e aí, a partir daí, eu faço uma comparação das notas, qual está acima da média, ou seja, os alunos que estão aprovados. Já que serão 10 notas, eu tenho que criar uma constante, eu tenho que criar ali a nossa define max com um nível de 10, até 10, que eu vou receber 10 notas. E aí vem ali na linha 5, criação das nossas variáveis.
eu criei a variável i, que vai servir para o nosso for. Criei na linha 6 o nosso vetor de notas, que vai receber todas as notas, e dentro dele o limite dele, que é justamente o max nota, que é o 10. Por que eu coloquei utilizando o define, o max nota, eu não coloquei logo 10 ali? Ficaria do mesmo jeito? Sim, mas nesse caso, utilizando o define, a gente sabe que essa semente pode ser alterada de tempo a tempo. Eu tenho ali depois as outras variáveis do tipo float, soma e média, onde na linha 7 eu inicializei o soma, inserindo logo o 0 para ela. Eu vou pedir que a pessoa digite as notas e aí vem todo o nosso for. A primeira nota, a pessoa digita, aí vai sendo contabilizado um a um até o nosso i chegar no máximo, que é o 10. Chegou no 10 ali, chegou na verdade o 9, porque o i tem que ser menor do que o max nota, que é 10. Chegou no 9, ele encerra. Ou seja, de 0 a 9, 10 posições. Então eu tenho as 10 posições aí do meu vetor. Chegou na linha 13, a média vai receber toda a soma, porque a cada passada a soma recebia o valor daquela nota, mais a outra nota que estaria presente. Na primeira passada, 7, foi o 7 inserido dentro de soma. Segunda passada, foi o 7 mais 5, aí virou 12. Depois, na terceira passada, vai ser o 12 mais 6, e assim por diante, até eu somar todos os números. Soma vai ser dividida pelo tamanho da nossa constante, que é 10. Então, toda a soma das notas dividido por 10 cai dentro de média. A soma de todas essas notas dividido por 10 deu exatamente 6,1. E aí, na linha, após eu mostrar qual seria essa média, na linha 16 vem o outro for, que é o for das comparações. Para comparar, eu saio passando, revisitando todas as posições do meu vetor, onde eu começo da posição 0 e comparo se o que está na posição 0 tem ali i menor a max nota. Se ele o que está ali dentro é menor, e aí ele vai partir para se a nota que está naquela posição, primeiro vetor, nota i, ou seja, o 0, se ele é maior do que a média, o 6,1. Se ele for maior, aí sim ele vai ser guardado ali, vai ser mostrado em tela. E aí, chega no final ali, eu mostro todas as notas que foram guardadas nesse vetor aí. As notas que foram somente aquelas que ficaram acima da média. Chegando agora com as nossas matrizes. Já entendemos o vetor. Já entendemos que o vetor é uma estrutura encadeada, onde eu tenho várias variáveis, cada variável uma do ladinho da outra. Mas aí, eu querendo utilizar mais do que uma só dimensão, a gente vai ficar nas duas dimensões, horizontal e vertical. Utilizando essas duas dimensões aí, eu crio uma estrutura de vetores multidimensionais, também conhecido como matriz. Também chamado de conjuntos bidimensionais. Contém um número fixo de elementos, todos são do mesmo tipo, é a mesma regra do vetor. O vetor não tem que ter o mesmo tipo, a matriz também. Arranjados na forma de tabelas de duas dimensões. Já disse para vocês que existe a de 3 dimensões, mas vamos deixar isso quieto, porque ele é um assunto lá para frente, que a gente vai necessitar lá adiante. Aqui, por enquanto, vamos continuar nas duas dimensões. Nesse exemplo, eu tenho uma matriz chamada MAT, que tem m elementos na forma horizontal e n elementos na forma vertical. Então, é justamente isso. Lá na memória, eu tenho esses quadradinhos, eu vou criando cada quadradinho desse, onde, do modo diferente que eu tenho lá no nosso vetor, eu tenho um índice mostrando a posição dele 0, eu tenho a posição 1. Aqui na matriz, eu recebo dois índices. Ou seja, eu quero o primeiro quadradinho, então eu tenho que procurar o primeiro quadradinho que ele tem ali em suas posições, quais os índices? 0 e 0. Aí eu quero aquela posição que está aquele asterisco ali, então qual é ela? Eu olho no horizontal, qual é a posição dele? Está na linha o quê? 2, do índice 2. E depois eu olho no vertical. No vertical ele está em que linha? Na 3, a célula, vamos lembrar do Excel? A célula dele é a 2, 3.
horizontal 2 e aí a vertical 3. Então, ela é o quê? Ela tem a posição mate ali, porque é a nossa matriz que eu chamei ela de mate, mate 2, 3. Ah, então, Hildo, se eu estivesse fazendo um vetor, vet, e dissesse para ele algo como, eu quero a posição 1 do nosso vetor, eu falaria isso, vetor, tem aqui 0, 1, 2, 3. Então eu estaria procurando justamente essa daqui, não é isso? É, você estaria procurando o índice 1. Mas no caso aqui, a gente tem que passar os dois índices, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos sempre lembrar que o primeiro é a horizontal. Por quê, Rildo? Como é que eu vou recordar disso? Eu vou me esquecer, daqui a pouco eu já esqueci que é na vertical. No vetor, não é na vertical? E a matriz, ela não é a evolução, digamos assim, uma evolução do nosso vetor? Se ela é uma evolução, se ela for um incremento do nosso vetor, ela tem que ter uma continuação do vetor. E no vetor você procura o quê? Você procura na horizontal. Então a primeira coisa que você procura aqui é a horizontal e depois a vertical. Matrizes ou array bidimensionais são estruturas de dados que organizam informações de mesmo tipo e mesmo nome em tabelas. Para tanto, são utilizados dois índices, que correspondem a linhas e colunas. Para se acessar ou modificar um elemento da matriz, deve-se especificar o nome da matriz, seguido dos dois números entre os colchetes, sendo que o primeiro corresponde à linha, a nossa horizontal, e o segundo corresponde à coluna relativa à posição que o elemento ocupa na tabela. Então é sempre lembrar disso. Dois números têm que ser passados, dois índices, eles têm que estar dentro do colchete, e aqueles números que estão sendo pedidos no colchete, aquela posição, o primeiro é da horizontal e o segundo da vertical. Declaração e atribuição de matrizes. Uma matriz nada mais é do que um vetor de duas dimensões. Então é só a gente pensar como se fosse o mesmo vetor, só que ele está crescendo agora para os dois lados, tanto na vertical como na horizontal. Então a atribuição de valores a uma matriz é feita do mesmo modo que a gente faz lá no vetor. Do mesmo modo que a gente adiciona valores lá no nosso vetor, é um modo que a gente utiliza aqui, só que lembrando que temos as duas dimensões. A declaração de um vetor com n dimensões é feita da seguinte modo. Eu tenho ali o tipo do vetor, o nome do vetor e aquela posição. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui vet como sendo o nome do vetor, e eu coloco ali a posição, é posição 1, posição 1, e ele vai receber ali, digamos que eu queira que ele receba o valor 1, pronto. Então, ó, esse número 1 aí, ele vai cair dentro da posição 1 desse vetor. Eu tenho ali o vetor, vamos colocar um vetor com 3 posições, posição 0, posição 1, posição 2. Isso que está acontecendo, eu estou dizendo que esse número 1 vai cair naquela posição. As outras duas posições estão vazias ali, nesse meu caso. Caiu nessa posição. Quando eu pensar em matriz, eu tenho que só indicar os dois índices. Na declaração da matriz, a gente, nesse caso aqui, eu tenho uma matriz de dimensão 3 por 2. 3 por 2. Então, eu tenho ali as matrizes 3 por 2, mostrando que eu tenho 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Lembre-se, vertical, o horizontal e o vertical. Eu começo ali pelo horizontal, do mesmo modo que eu estava vendo os vetores. Então, eu tenho ali 3 linhas, horizontal, e 2 colunas, vertical. Então, em cada uma daquelas linhas, se a gente for ver, vamos chamar essa nossa matriz aí, esse nosso exemplo de mate. Eu quero a posição 0, 0. Ah, quero a posição 0, 0. Ah, então, posição 0, 0. Vamos lá, eu vou colocar aqui os números em cima. 0 e 1, 0, 1 e 2. Basta você sair procurando ali, fazer o X. Ah, eu quero a posição 0, 0. Pois a posição 0, 0, ó. Se a gente for seguir 0, 0. Então eu tenho aqui, ó,
0, 0. Aí eu quero a posição 2, 1. 2, 1. 2 começa pela linha. 2 é essa daqui. E 1. 1 tá lá no topo, ó. Fez o X aí. 2, 1. Então você sai marcando isso. Desse modo aí, 2, 1. E peraí. O vetor, eu entendo que ele serve para armazenar elementos. A matriz, da mesma forma, serve para armazenar elementos. Mas eu entendo que guardar números, guardar notas, guardar caracteres, isso é bem interessante quando utilizamos vetor. Mas qual seria a motivação para usar uma matriz ao invés de utilizar até mesmo dois vetores? Vamos pensar que nesse caso aqui, o que a gente está vendo aí nessa tela, eu tenho exatamente, se a gente fosse transformar em vetores, seria o quê? Seriam 3 vetores com 2 posições cada. 3 vetores com 2 posições. Então, bastasse eu criar aí 3 vetores com 2 posições. É só para diminuir o código, ao invés de eu colocar vet1, aí vet1 colocar com 2 posições, vet2 com mais 2 posições, vet3, 2 posições. Eu vou criar simplesmente uma matriz, ou seja, mat 3 por 2. É só para economizar código? Não é só para economizar código. A matriz ela serve para muitas outras coisas, mas ela é trabalhada principalmente em gráficos. Gente, como é que vocês imaginam o seguinte? Vamos pensar aqui. Olha comigo aqui pensar. No início da computação, a gente tinha o uso, sim, de armazenamento de dados dentro de vetores. A gente criava essas variáveis e criava essa organização. Era necessário ter essa organização desses dados, um próximo ao outro, porque a memória era mínima no começo da computação, no início dos primeiros computadores. Era mínima. Então eu colocava um próximo ao outro ali, um na frente do outro, para organizar essa memória. Se hoje em dia, você está criando um algoritmo pensando em tornar essa memória mais rápida, mais bem organizada, mais fácil de achar o item e até mais concisa para você ter ali o espaço correto, utilizar bem aquela memória, antigamente isso era muito mais necessário. Só que, se a gente for pensar, a matriz ela veio principalmente com a criação do uso da imagem, o vídeo. Vocês já entenderam, já viram como a imagem da sua TV, do seu monitor, como ela é criada? Vocês devem recordar, teve nas aulas lá de arquitetura, lá no seu começo, quando a professora estava falando um pouco sobre os tipos de computadores, a sua evolução, monitores, ela teve uma parte que ela falou sobre monitores. Ela falou sobre os pixels. Os pixels são os pontos de imagens na sua imagem, no seu monitor, na sua TV, monitor, que a cada pontinho daquele, ele passa um sinal de cor. E aqueles sinais de cores, todos eles juntos, e nos traz as imagens, a formação das imagens. Se você chegar bem próximo, pegue algo como, faça o seguinte experimento. Pegue o seu celular, coloque no modo gravação, aumente a imagem dele para ficar bem próximo, para tudo aumentar, como se fosse uma lupa, e chegue perto da sua TV. Dá uma olhada perto da imagem da sua TV. Você vai encontrar o quê? Vários pontos assim de cores diferentes. A imagem ela fica como se fossem umas bolinhas, umas lâmpadas, porque é isso mesmo. Aqueles pontos, isso quanto mais for evoluída a tua TV, quanto maior, melhor for a sua TV, for uma 4K, então esses pontos ela tem mais pontos e os pontos são menorzinhos. Cada passagem daquele ponto ali, esse pixel, essa passagem de luz ali, ela é uma posição. Se a gente for pensar, tem vários pontos em linha horizontal e em vertical, esses vários pontos. E formar uma imagem. Como é que eu formo uma imagem? Para formar uma imagem, eu tenho que colocar cada pontinho com uma luz diferente, uma cor diferente, uma entonação diferente em cada pontinho daquele. E com tudo isso, eu formo uma grande imagem, correto? Mas como é que o sistema sabe? O sistema ali que está criando aquela imagem, ele sabe exatamente qual cor usar em cada pontinho, qual tipo de luminosidade ele vai usar em cada pontinho. É necessário especificar isso, e aí é para isso que serve a matriz. Quando você cria imagens, quando você mexe com imagens, você está utilizando somente a matriz.
a passagem de dados, todo o armazenamento de dados de uma imagem, a criação de uma imagem 4K, a imagem da sua TV, toda ela é criada aquelas posições, simplesmente utilizando a matriz. Então ela é de extrema importância, principalmente no mundo de tratamento de imagem, de vídeo. Quando se fala de algo como estamos utilizando um programa para renderizar a imagem, estamos criando efeitos especiais, efeitos visuais. Isso tudo você está utilizando principalmente a matriz. Então a matriz ela é uma estrutura de grande importância para agora, nesse início, a gente está começando a programar, ela pode não parecer tanto, ele está criando ali um quadradinho de 1, ele está criando ali um monte, linha e coluna, um monte de umzinho ali, ficou bonitinho, ficou interessante. Mas e futuramente, isso vai me servir para alguma coisa? Futuramente ela é essencial na criação, no tratamento de imagens. Então lá, quando vocês estiverem no futuro mesmo, se tiverem desenvolvedores hábeis, e estiverem trabalhando realmente com desenvolvimento, e aquela galerinha aí que conseguir evoluir, chegar até no mundo de jogos, nos games, vão ter que pensar um pouco sobre isso. Aquele pessoal que vai criar aplicações, eu vou desenvolver um aplicativo. A imagem do aplicativo, o modo como ela é gerada no seu celular, tudo isso tem que pensar também nesses pontos. A passagem dos parâmetros tem que ser em matriz. Então ela é de extrema importância para nós, quando a gente vê o final, principalmente o front-end, aquilo que chega ao cliente. Então ela é de extrema importância lá na frente. Para agora, pode até não parecer, ela parece que é só uma estrutura meio complicadinha, que a gente acha que não tem uso para ela. Mas futuramente, a gente vai perceber que ela é muito utilizada mesmo. Bora voltar aqui e dar uma olhada aqui na estrutura dessa matriz, entender um pouco mais sobre ela. Entender um pouco sobre a atribuição dessas matrizes. Atribuição automática ou atribuição inicial da matriz. A atribuição inicial é feita da mesma maneira que os vetores. Então, tudo que vocês aprenderam lá no vetor, já está sabendo utilizar vetor? Sei. Então, maravilha, você já tem ali a consciência de como é a utilização das matrizes. Então, eu tenho um exemplo ali, um int A, ou seja, ele vai ser do tipo inteiro, e eu estou passando pelos colchetes ali 2 parâmetros, 3 e 2. Isso me mostra o quê? Isso está me mostrando que essa estrutura que eu estou criando tem 2 índices. Se ele tem 2 índices, ele tem um índice horizontal e um vertical, eu estou criando a estrutura de matriz. E os dados que estão sendo inseridos ali? Tem ali, abre as chaves e tem 1, 1, 2, 2, 3, 3. Eita, como é que ele reconhece isso? Simples, gente. Simples demais. Vem os números aqui, o 1, primeiro 1, ele vai ficar na primeira posição ali horizontal. Ele saiu encaixando ali na primeira posição horizontal e primeira posição ali do vertical. Então ele sai preenchendo ali na linha, preenche linha, vou preencher a primeira linha. 1, preencher a primeira linha. Por que ele preenche desse jeito? Se você pensar ele como vetor, esses números aí não encaixariam nas linhas do vetor? Pois é, então ele preencheu o primeiro vetor, encheu o primeiro vetor, vai para a próxima linha e sai preenchendo o próximo vetor. Encheu o próximo vetor? Encheu, passa para a próxima linha. Então ele sai preenchendo linha a linha. É desse modo, se você colocar de modo automático para recebimento, é desse modo aí que ele vai receber esses dados. Neste exemplo, o vetor tem 3 linhas e 2 colunas, logo estará sendo feita esta atribuição que a gente encontra no quadradinho aqui, que é justamente o que a gente viu na última página. Observe que os 2 primeiros números da chave estão sendo atribuídos à primeira linha, os 2 seguintes são atribuídos à segunda linha e os 2 últimos são atribuídos à terceira linha. Então, o preenchimento, conforme você vai passando os dados desse modo, eles vão preenchendo linha a linha. Isso é até interessante na questão do uso de memória, porque eles vão ficando organizados, linha a linha, eles vão preenchendo, como se a gente pensasse que isso fosse algo como encher um balde com água. Você vai enchendo de baixo para cima. Aqui é do mesmo modo, ele vai preenchendo linha a linha até encher toda a matriz. A atribuição inicial também pode ser feita da seguinte forma. Eu quero também fazer uma atribuição de uma forma diferente. Eu tenho aqui o mesmo vetor, e aí eu tenho esse vetor aí com as
mostrando qual seria o tamanho dele, quantidade de linhas, 3 linhas e 2 colunas. E aí eu saio preenchendo aqui como seria cada um dos espaços. Eu tenho o primeiro recebimento 1, 2, 2, 3, 3. Observe que agora existe uma separação por linhas, sendo que 1 é relativo à primeira linha, 2, 2 relativo à segunda linha, 3, 3 relativo à terceira linha. Ou seja, eu estou passando ali a posição para cada uma das linhas, se eu quiser fazer isso especificamente para cada uma das linhas. Na realidade, em C, uma matriz é considerada um vetor de vetores. É só isso, eu tenho um monte de vetor, um coladinho no outro. Ah, então um vetor ele é um monte de variável, uma colada na outra? Sim. E uma matriz? É um monte de vetor, um colado no outro. O A é um vetor com 3 elementos, cada elemento é um vetor de 2 inteiros. Já o A, cochete I, o interno ali, é um vetor de 2 inteiros. E o A com I e J, ou seja, 2 cochetes laterais, é um inteiro que está colocado na posição I e J de vetor A. Ou seja, chamei só um, é como se fosse aqui, só a minha variável, só um cercadinho. Então a variável ela pode ser considerada inicialmente como uma estrutura próxima ao vetor? Com certeza. Se eu chamo só um cochete, eu estou dizendo que eu estou criando essa estrutura na horizontal. Chamo dois cochetes, eu estou criando essa estrutura também na vertical. Acesso e modificação de valores de uma matriz. Eu tenho ali uma matriz inicial, digamos que eu tenha essa matriz aqui, e ela tenha essa questão aí de 3 linhas e 2 colunas, com esses devidos valores aí. Cada posição tem esse valor, 1, 1, 2, 2, 3, 3. E aí acontecem as seguintes operações. Bora ver essa primeira operação aqui. Eu tenho a primeira operação, onde A, na posição 0 e 1, ela vai receber ali uma modificação. Vamos primeiro aqui marcar quem é quem em cada posição. Eu tenho aqui um zerinho, tenho aqui um 1. Tenho aqui um zerinho, um 1 e um 2, para a gente reconhecer quem é quem aqui. Quando eu chamo ali o A na posição 0 e 1, vai receber o A na posição 0 e 1 mais 2, o que acontece? Quem é a posição 0, 1? Eu tenho aqui, ó, 0 horizontal. E o 1 é esse aqui. Pronto, eu tenho essa posição bem aí. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, na posição 0, 1, ou seja, essa posição que eu marquei para vocês, ele vai receber mais 2. Então, eu adiciono mais 2 naquele valor que está ali interno. Não tinha 1? Então, 1 mais 2 virou 3. Ah, é que nem eu faço com as minhas as variáveis, do mesmo jeito que eu fazia com o vetor, a mesma coisa. Então, quer dizer que se eu tivesse uma variável aqui, variável A, vai receber A mais 1. E vamos pensar que na variável A já tinha 2. O que acontece aqui? Está acontecendo isso, ó, 2 mais 1. Não é isso que a gente aprendeu lá? Nas variáveis? Não é isso que a gente viu até no vetor? Porque quando a gente soma um valor, eu estou dizendo que é para somar o valor que está interno ali. Sim, então se já tinha 1 e eu fiz mais 2, virou 3. E na segunda linha, eu tenho aqui o A, 1, 0. Eu tenho 1, ali ó, 1 e o 0. 1, 0. Eu tenho aqui o 0, ó. 1 e o 0. Então eu tenho essa posição. Tenho esta posição aí. 1 e 0. O que está acontecendo ali? Na posição A1, 0, eu deverei receber mais 1. Mas eu recebo mais 1 da posição ó, 0, 1. Quem é a posição 0, 1? Posição 0, 1 não é 1? Não é isso, gente? É, a posição 0, 1 não é essa daqui, ó. Vou fazer um quadradinho para vocês verem. Percebam que está diferente aqui, ó. Quem é a posição A0, 1? Não tem 1 lá? Certo. Eu estou dizendo que é para receber o que tem naquela posição, mais 1. O que tem naquela posição não é 1? Sim. Mais 1? Não é 2? Sim. O que já tem dentro da posição 1, 0? Não tem 2? Então eu estou dizendo que é para receber 2 mais 2, que virou o 4. Vocês conseguiram compreender? Espero que sim, gente. Vou repetir aqui, porque pareceu que ficou complicado.
quero a posição, vou até apagar aqui para fazer de novo para vocês. Quero a posição 1, 0. A posição 1, não é essa aqui, ó. Opa, risquei em cima. A posição 1, né? A posição 1, não é aqui. E a posição 0, ó. Tá aí, ó. 1, 0. Sendo que tá aqui, ó. 1, 0. Não é isso? Essa posiçãozinha aqui, ó. 1, 0. É essa posição que eu vou fazer a operação. Ela vai receber a operação. E qual operação que ela vai receber? Ela vai receber o valor que está em 0 e 1. Quem está no 0 e 1? 0 e 1, ó. 0 e 1. Quadradinho aqui, ó. 0 e 1. Quem está lá no 0 e 1 tem o valor de 1. E aí mais 1. Mais 1. Isso vai virar 2. E aí quem já está lá dentro da posição do 2? Da posição 1, 0. É um 2. Então 2 mais 2 virou 4. Bora ver a terceira aqui, só para a gente complementar. Eu tenho ali a posição. Deixa eu apagar aqui esses risquinhos aqui para não confundir vocês. Eu tenho ali a posição 2, posição 2. Vamos fazer o zerinho aqui. Ó. Opa. Zero, 1, 2. Eu tenho ali a posição 2 horizontal. Quem é a posição 2 horizontal? Não é essa daqui? Posição 2. E aí eu tenho o 0 na vertical. Quem é o 0 na vertical? Não é isso aqui? Tá aí, pronto. É essa daqui que vai sofrer. É essa daí que vai sofrer a modificação. Porque qual a modificação que ela vai sofrer? Ele diz o A na posição 2. Quem é a posição 2? É essa que a gente já está. E 0. É o mesmo 3, não é isso? 2, 0 não é essa mesma? É a mesma, Hildo. Então ele está dizendo que é 3 multiplicado. Qual é a posição que tem lá? A, 1, 0. O A no 1 é o quê? É esse horizontal. E o 0 nessa daqui. Então ele está mandando esta daqui. O A, 1, 0 é esse 2. Eu tenho 2. Tá aí. 2. Então ele recebe essas posições aí. Então eu vou pegar a posição 2 vezes 3 dá o 6. Aqui, ó. Ele vai pegar. Isso aqui é como se fosse essa continha aqui que eu estou a receber para aquele valor ali. E aí sim eu vou incrementar essa solução ali internamente naquele local, naquele valor ali, naquela posição. Bem? Bora ver isso aqui na prática mesmo, bora ver numa atividade. Vamos começar a ver no código, por enquanto ele está só olhando ali. Quero montar essa matriz aqui, tá lá. Quero montar essa estrutura de código aqui em tela. Como é que eu vou fazer isso, essa estrutura de código aqui em tela? Para montar essa estrutura de código em tela, eu crio a minha matriz, tá ali linha 4, criada a minha matriz. Criei as duas posições, onde eu utilizei a variável lim.4, ou seja, que ela cresce até 4. E aí eu mandei receber justamente as estruturas ali, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Eu recebi os valores. Após o recebimento daqueles valores, está recebido, já está criado, está montado. O que eu tenho que fazer? Já está recebido, gente. Aqui, depois a gente vai montar isso aí para um for também, mas eu já estou recebendo os valores ali de forma direta. Vem o primeiro for para montar as linhas e o segundo for para montar ali as colunas. Eu saio percorrendo esses dois for ali para montar a estrutura através do meu print ali, montar a minha estrutura, a minha matriz ali em tela. E aí que ela é apresentada. Aí que ela é toda montada. Turminha, vamos dar aquela paradinha nossa de 20 minutinhos. Aí a gente retorna e a gente faz mais atividades depois desse nosso intervalo. Até daqui a pouco.